paz esteja com vocês, espero que todos estejam na graça de Deus. Mais uma aula. Hoje nós iremos estudar português, história e geografia. O conteúdo de História e Geografia está no livro Aqui Falou, nas páginas 92 a 97. Vamos lá. Primeiro, nós iremos começar com língua portuguesa. Esta atividade foi entregue a vocês, está no material impresso. Leia a parlenda e circule as palavras que têm a letra R. Então vamos lá. Lá em cima daquela serra tem um ninho de coruja. Eu pisei no rabo dela. Me chamou de cara suja. Então o que você vai fazer? Circular todas as palavras que possuem a letra R. Circule com lápis de cor as palavras que estão escondidas. Perceba bem, aqui nós não temos separação entre as palavras estão todas emendadas. O que você vai fazer? Descobrir onde estão as palavrinhas, umas palavras corretas, porque aqui nós temos várias letras, não quer dizer que são palavras. Então, para ser palavras é preciso ter aquela junção da consoante, da vogal e ter sentido também. Então, procure aqui neste caça-palavra, palavras escondidas. Agora escreva na coluna correta. As palavras que têm o R inicial, você irá colocar aqui. As palavras que possuem dois R's, você vai colocar na coluna do meio. E as palavras que têm o R no meio entre duas vogais, aqui. Você vai analisar estas palavras que você procurou aqui no caça-palavras e vai colocá-las aqui, ok? As palavras que você achou aqui e começam com R nesta coluna. As palavras que você encontrou aqui que possuem dois R's nessa coluna. E as palavras que têm o R bem no meio entre duas vogais, você vai colocar aqui. Muito bem. Leia as palavras e numere os desenhos. Então, olha só, nós temos aqui, cada palavrinha tem um número, né? Então, temos rinoceronte, mariposa, barraca, fogueira. Então, aqui o que você vai fazer? Você vai ler essas palavrinhas, todas as palavrinhas, e vai colocar um número desses desenhos correspondentes. Por exemplo, aqui, ó, nós temos por exemplo, o número 1, rinoceronte. Você vai encontrar o rinoceronte está aqui, então você vai colocar o número 1 aqui. Você vai ler a palavrinha, vai descobrir onde está o desenho e vai colocar um número correspondente. Ordene as palavras para formar frases. Pessoal, uma frase é um enunciado, um conjunto de palavras que tem um sentido. Quando as palavras estão colocadas fora de ordem, elas não têm sentido e não formam frases. Por isso, esse conjunto aqui de palavras não é uma frase. Ferradura, Roberto, a cavalo, ponto, do, trocou, não faz sentido. Para formar a frase é preciso haver sentido. Então, o que você vai fazer? Ordenar, colocar em ordem essa bagunça que está aqui dessas palavras. Você vai ordenar essas palavras e formar as frases, ok? E isso você vai fazer em todas as frases para ter o sentido completo. Muito bem, no livro de História e Geografia, nós iremos estudar o caminho para a escola, descobrindo o caminho. Aqui, para ir de um lugar ao outro, percorremos caminho. Cubra o tracejado e descubra o caminho que o menino percorre da sua casa até a escola. Então, você vai cobrir aqui e vai pintar essa imagem bem bonita. Que construções o menino vê no trajeto que faz de casa até a escola? Então, você vai colocar as construções que o menino está vendo aqui. Ele passa pela farmácia, pelo mercado, pelo hospital, até chegar na escola. Que elementos você observa no trajeto da sua casa da sua moradia até a escola? Seguindo caminhos. Para ir à escola, percorremos um caminho. Saindo de nossa moradia, podemos passar por ruas com comércio, outras casas, bancos, praças, jardins, entre outros lugares e construções. Em algumas ruas, podemos virar à direita ou à esquerda. Observe o exemplo abaixo. Ele mostra o trajeto que Manuel faz de casa para a escola. Então, tá aqui, né? Temos a casa do Manuel e aqui a escola. Veja, olha o trajeto, ele sai aqui da sua casa e percorre todo esse caminho até chegar na escola.
Uma forma de representar os caminhos que percorremos é desenhando um mapa mental. Nele é preciso seguir os pontos de partida e chegada, além de referenciais importantes. Observe abaixo o mapa mental, feito com base no caminho que Manuel percorreu até a escola, mostrando no mapa anterior. Então ele fez aqui a casa dele, colocou a árvore como uma referência, algumas casas, né? 1, 2, 3, 4 casas, até chegar na escola. Que elementos você observou como pontos de referência desse mapa mental? Então, tem alguns pontos de referência, a quantidade de casas, esta árvore na esquina. Lembre-se do caminho da sua casa até a escola e anote no caderno o nome das ruas que você percorre. No nosso caso, você vai anotar os conjuntos, né? Quantos conjuntos você percorre, né? Quantas quadras você percorre para chegar na escola. Anote também alguns pontos de referência importantes. Por exemplo, uma padaria, próximo ao supermercado, próximo a uma farmácia. Um ponto de referência é aquele ponto em que a gente vai buscar uma referência, né? Como já diz a palavra, para encontrar o endereço. Agora, em uma folha de papel avulsa, faça um mapa mental do caminho que você percorre da casa até a escola. Você vai fazer, pessoal, igual a que o Manuel fez, ó, esse mapinha aqui, da sua casa até a escola, colocando nele os elementos, né, que você citou na questão anterior. Os elementos aqui, os pontos de referência, se você passa por comércio, se você passa por farmácia, por padaria, por borracharia, não sei. O caminho que você faz até a escola, você vai desenhar esse mapa, colocando esse ponto de referência. Mostre o desenho aos colegas, no caso a gente vai mostrar, né, você vai postar essa atividade, bem bonita, tá certo? Um pouco mais sobre rios também são caminhos. Em alguns lugares, as pessoas utilizam os rios como caminhos e, às vezes, para ligar de um lado para o outro de um rio, são construídos caminhos de madeira. Leia os versos que exemplificam essa situação. Caminhos desse rio, muita história para contar. Navegar nesta canoa é ter um mundo para se entranhar. Olha só, neste caso aqui, são pessoas que moram, né, pessoas mais ribeirinhas, que moram na beira dos rios. É preciso ser feito estruturas para que essas pessoas possam se locomover, não é? Então, o que você vai fazer aqui? Ó, você pode ligar esses pontinhos, ó, ligue os pontos da imagem acima e forme a figura que mostra o meio de transporte utilizado pelos caminhos nos rios. Então você vai ligar esses pontinhos aqui. Muito bem. Agora na nossa atividade, vamos pensar um pouquinho. Relembre o percurso da sua casa até a escola e pinte os elementos que você encontra pelo caminho. Você só vai pintar as coisas que você encontra pelo caminho, tá? Se você encontra calçada, semáforo, uma faixa de pedestre, lojas, postos de gasolina, plantação, árvores, praça, telefone público, você só vai pintar aquilo que você encontra. Existem pessoas com dificuldade de locomoção, como as que utilizam cadeiras de roda ou as que têm deficiência visual. Elas precisam de elementos construídos nos caminhos para que possam percorrer diferentes trajetos. Observe 2 adaptações feitas nas ruas para atender às necessidades das pessoas. Então, para que uma pessoa possa se locomover bem e utilize a cadeira de rodas, ela precisa de uma rampa. Para que uma pessoa que não enxerga, que é um deficiente visual, possa caminhar nas ruas, ele precisa dessa faixa tracejada que indica onde ele pode pisar. No trajeto que você faz de casa para a escola, encontra essas adaptações? Qual a importância de da guia rebaixada para o cadeirante? A guia rebaixada é essa rampinha aqui. Qual a importância do piso tátil para o deficiente visual? O que é o piso tátil? Esse piso tátil é essa faixa tracejada aqui, que tem um relevo onde ele vai sentindo, né? Imagine se não tiver isso. Como que o deficiente visual vai saber onde termina uma pista e começa a outra, onde termina a calçada, onde começa a calçada, onde ele pode pisar, quando ele deve parar para observar se vem um veículo ou não, não é? Então tudo isso vai ajudar o cadeirante. Observe as fotografias a seguir e responda. Aqui nós temos, né? Olha só, bem no meio do caminho. Qual a opção que o cadeirante tem? Aqui, ó, bem no meio aqui da faixa tracejada do piso tátil do deficiente visual, tem uma lixeira. Como que o deficiente visual vai se orientar? As fotografias mostram dificuldades em transitar enfrentadas por pessoas que têm um tipo de deficiência motora ou visual. Que dificuldades são essas que você observa? Só escrever aqui.
Preste atenção novamente ao trajeto que você faz de casa para a escola e observe situações que possam dificultar a locomoção de pessoas como algum tipo de deficiência. Registre no caderno as situações que encontrou. Então aqui você vai lembrar se no trajeto da sua casa até a escola, se você encontra isso, alguma dificuldade. Existe rampas, existe faixa tracejada? Então, infelizmente, em muitos lugares ainda não existe isso, não tem essa adaptação. A rampa eu acho que é mais fácil de encontrar, mas a faixa tátil é mais difícil. Luca, personagem do escritor Maurício de Souza, usa cadeira de rodas. Ajude até chegar na escola. Aqui você vai ter que encontrar este caminho do Luca até a escola e você vai analisar as opções de caminhos que ele tem. Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.